Olá, sejam bem-vindos ao Voz Afro e hoje estamos recebendo aqui Letícia Vidal. Letícia, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você pelo convite. A gente está muito feliz, tá? Um assunto diferente. Eu confesso que eu vou aprender bastante aqui hoje com você. Tomara. Letícia, a gente sempre tem aqui duas perguntas bem clichês mesmo que eu faço para todo mundo que vem aqui, no início e no final. A do início é: quem é a Letícia Vidal? Difícil. Bom, eu sou niteroense, tenho 27 anos, sou formada em publicidade e propaganda faz mais ou menos uns 7 anos e toda a minha carreira eu fiz o marketing digital e lá em 2018, 2019 eu comecei a pensar em empreender, né, que foi quando a Gestar começou a surgir como empresa na minha vida. Então hoje eu estou como empreendedora, como CEO da Gestar e fundadora, mas sou filha da Fabiane, irmã do Pedro Lucas, que também tem muito a ver, né, com a minha história e com a história da Gestar, e é isso. Tá, mas o que levou uma publicitária a empreender numa empresa como a Gestar? Essa história ela vem muito antes de eu entrar na faculdade, né? Quando eu tinha 13 anos, meu irmão nasceu. E eu sempre fui filha única, né? Até os 13 anos. E sempre pedi muito um irmão. Então, quando a minha mãe finalmente ficou grávida, eu fiquei muito animada, acompanhava ela em todas as situações, ultra, consultas e tudo mais. E, infelizmente, no parto, ela sofreu uma violência obstétrica. E aí, o meu irmão saiu do centro cirúrgico, mas a minha mãe ficou, né, por mais tempo. E eu lembro que a maternidade estava lotada, né, da minha família, e todo mundo muito feliz com o meu irmão ali, eu também. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava, meu Deus, cadê minha mãe, né? Por que minha mãe não sai de lá? E o que tá acontecendo? Por que ninguém tá perguntando cadê minha mãe? E quando ela saiu, a gente descobriu, né, que ela tinha passado ali por um erro. E acabou que ela foi pra casa, né, um pouco mais debilitada do que a gente imaginava. E aquilo tudo me impactou demais, né? Eu me perguntava muito por que aquilo tinha acontecido logo com a minha mãe. E então, desde esse momento, eu comecei a ficar muito curiosa com as outras histórias de parto da minha família, né? Então, eu comecei a perguntar à minha avó, eu comecei a ficar mais atenta a conversas, né, da minha mãe com as amigas, das minhas tias, primas, e comecei a entender que a maioria delas tinha algo negativo para relatar em relação a essa assistência. Fosse durante a gestação, fosse no parto ou fosse no pós-parto. Então eu acumulei essas histórias e fui guardando dentro de mim um certo pavor em ter filhos. Porque eu não queria ter que passar por isso. E quando eu tava ali com 17 para 18, eu entrei na faculdade. E uma das minhas primas teve uma história respeitosa, né, de parto e de assistência na gestação. E foi quando eu fui conversar com ela para entender que mundo é esse, né? Como que ele funciona, como que ela tinha conseguido, como que ninguém da minha família tinha conseguido até então. E aí ela me falou que ela precisou se informar demais, estudar muito e aí sim buscar uma equipe que tivesse de acordo com aquilo que ela queria, né? Com o que ela desejava pro parto dela. E eu virei uma louca do parto. Eu simplesmente comecei a assistir muito vídeo de parto, ler muita coisa sobre parto e entrar nesse meio. As minhas amigas ficavam, meu Deus, gente, mas a gente nem vai ser mãe agora, a gente tem 17 anos, o que você tá fazendo? Eu falei, gente, mas isso é lindo, como vocês não olham pra isso, como vocês não querem saber? E fui fazendo a faculdade de publicidade porque eu também sabia que eu queria ser publicitária, mas durante a faculdade eu fui tentando pensar que caminho eu poderia seguir para trabalhar com parto. Meu foco era parto apenas, né? E depois foi abrindo para gestante, mães, etc. E quando eu tava meio que no finalzinho da faculdade, eu fiz um intercâmbio de inovação empresarial e fui estudar no México. E aí lá, de novo, voltei com o assunto partos para todas as minhas amigas, sejam mexicanas ou de outros países. E comecei a tentar entender com elas como é que era, né? O que elas achavam, como é que era a opinião delas sobre isso. E fui vendo que no Brasil a gente tinha naturalizado demais a violência, principalmente a violência obstétrica. E era como se fosse ossos do ofício, né? Então eu tenho que viver isso para ser mãe, porque é assim que é. E eu comecei a pensar que cultura, apesar de difícil, a gente muda.
E quando eu voltei, eu entrei num curso de doula. Então, eu me formei doula ao mesmo tempo que eu me formei na faculdade. E a Gestar foi meu projeto de TCC. Então, eu escrevi a Gestar como uma forma de unir as duas coisas, né? Como eu seria publicitária e como eu também seria doula. E como eu conseguiria levar informação de qualidade, profissionais de qualidade para essas famílias que estão buscando esses atendimentos humanizados. Então, assim, para ficar mais elucidativo, o que a Gestar faz? E qual o papel dela na sociedade, assim? O que você quer mudar com a Gestar? Aliás, você já está mudando com a Gestar. Hoje a gente é uma plataforma totalmente digital. A gente funciona tanto no computador, né, quanto celular, tablet, etc. E o nosso grande objetivo é otimizar a rotina de profissionais materno-infantil de mais de 30 especialidades. Então, a gente não fala só com médicos, com obstetras, pediatras, a gente fala com todos os profissionais multidisciplinares, né, que estão ali envolvidos dentro dessa jornada da gestação, maternidade, parto, etc. E para as famílias, a gente entrega esses profissionais que passam pela curadoria da Gestar, né? Então, a gente faz a curadoria desses profissionais, eles participam, né, do nosso grupo de networking, dos nossos eventos. A gente tem muito forte esse compromisso de só entregar esses profissionais humanizados. Então, as famílias que forem encontrar esses profissionais na Gestar, elas vão ter a certeza de que são profissionais que principalmente respeitam a autonomia dessa família. As pessoas ficam muito, às vezes, ressabiadas, achando que a gente é contra a cesárea, né? Mas, na verdade, a gente é contra a falta de informação, né? O que acontece hoje no Brasil é que muita gente cai na cirurgia por falta de informação. E o nosso objetivo é que ela vá para a cirurgia porque ela quis, né? Por ser uma escolha e não porque ela foi induzida a isso, que é, na maioria das vezes, o que acontece. Então, a gente entrega informação, entrega profissionais e entrega também um grande grupo de acolhimento para que essas mulheres se sintam seguras em escolher esse profissional por lá. Tá, aí você comentou sobre a violência obstétrica no Brasil, né? Você acha que isso também se deve muito a um preconceito racial e social que também está enraizado na sociedade, na nossa sociedade, assim? Hoje, 1 em cada 4 mulheres relata sofrer violência obstétrica. E a gente acha que esse número ainda é muito pequeno, né? Porque muitas não reconhecem que sofreram e nem sabem que isso existe. E quando a gente faz o recorte de raça, dessas, 70% foram mulheres pretas. Então, a gente começa a entender que sim, né? Pela falta de acesso, pela falta de informação, pela falta de estrutura e também pelo racismo estrutural, né? Mulheres pretas recebem menos analgesia, mulheres pretas recebem mais violências físicas porque supostamente aguentam mais dor. Elas não são... Existe um protocolo, né? E que a mulher no pós-parto precisa ser revisitada de tanto em tanto tempo. E principalmente em hospitais públicos, né, essa rotina não consegue ser executada. Então, ali estão a maioria das mulheres pretas, e a gente também sabe disso. E a maior causa de morte materna, né, no pós-parto é a hemorragia, que deveria ser vista logo nesses momentos do pós-parto e poderia ser remediada. Não pode concluir. É isso. Você acha que uma coisa que acontece muito durante o parto, por exemplo, é que a criança nasce, fica com a mãe por 2 segundos, já é retirada, e a mãe só vai ver daqui a um bom tempo depois, né, horas depois. Isso acaba sendo e também assim, um certo tipo de violência contra a mãe, porque, poxa, a criança nasce, a mãe quer ter o contato próximo ali, sabe? E não tem. É algo muito rápido e vai embora e só volta muito depois, assim. É um também tipo de violência também? Sim, com a mãe e com o bebê. A gente tem um momento, né, de pós-parto que a gente chama de golden hour, ou hora de ouro, hora dourada, como quiserem chamar. E esse momento é justamente essa primeira hora de pós-parto imediato. Então, esse bebê sai da mãe e vai para o colo dela, né? Para que ele regule a temperatura corporal, para que ele entenda que ele está fora da barriga, para que ele tenha também mais chances de ter um tempo de amamentação prolongado. E quando essa gestante passa pelo processo de educação perinatal, que ele é feito durante a gestação, e geralmente é feito por uma educadora perinatal que
geralmente também é uma doula, essa doula explica não só para a gestante, mas o quanto é importante a presença do acompanhante para que isso aconteça, né? Então, se esse bebê ele não tem nenhum indício de que ele precise ser retirado imediatamente, que ele precise ir para uma UTI ou que ele precise de primeiros socorros rápidos, né, após o pós-parto, deve ser respeitado essa 1 hora no colo da mãe. Então, ele sai e vai direto para o colo da mãe. Isso pode ser feito tanto no parto vaginal, normal, natural, quanto na cesárea, né? Depende muito da equipe estar atualizada, então isso é um grande diferencial entre equipes humanizadas ou não, que é a atualização entre todos esses protocolos, e depende muito dessa mãe e desse acompanhante, né? Seja ele o pai ou outra mãe ou qualquer outra pessoa que essa mulher escolha, saberem que esse é um direito, né? E daí sim falar, não, ela vai ficar esse período se ele não tem nenhuma necessidade de sair daqui. Falando um pouco sobre paternidade, eu não sou pai, então eu não tenho muito lugar de fala. Também não sou mãe. Eu não tenho muito lugar de fala disso que eu vou te falar agora. Mas a gente vê muito assim, parece que é um tabu com a paternidade, né? Porque ainda, há muitos casos ainda de que a função do homem é ser o provedor do lar, né? Não deixar faltar mantimentos, comida, pagar as contas da casa, e da mulher educar. E eu acho que isso tem um pouco a ver com o nosso machismo, na verdade, né? Que está também bem presente também, e também bem enraizado também. E quando você vê um homem que quer participar da educação, parece que tem que ganhar uma estrelinha dourada, que não faz mais que obrigação, né? Como você vê isso? São muitas camadas. Não sei nem se eu consigo abordar todas, né? Mas eu acho que existe sim um movimento de pais se tornando pais, efetivamente. E não pais de Instagram, né? Como a gente às vezes chama. Mas eu acho que existem muitas camadas a serem trabalhadas. Por exemplo, essa mulher ela nunca vai ganhar uma estrelinha por fazer o que ela tem que fazer. Simplesmente. Ela não vai ganhar estrela por dar banho, por amamentar, por educar essa criança, por perder noites de sono e nada disso, né? Ao contrário do pai que se dá um banho, ele já é um grande pai. Então a balança ela nunca está equilibrada pro lado da mãe, e isso sim é uma questão estrutural do machismo. Outra questão, eu acho que as empresas às vezes não estão preparadas para permitir, nem que a mãe, né, muitas vezes, porque hoje a gente tem uma licença de 4 meses e ela não colabora nem com o tempo mínimo de amamentação, que é de 180 dias, e o do pai, no máximo, é 30 dias, né, isso se for uma empresa cidadã e que colabora e tudo mais. Desculpa, gente. Então, existem muitas camadas em relação à paternidade ativa, né? A forma como esses pais hoje querem exercer, e eu não vejo como ajuda, né? Eu acho que a gente não tem que falar como ele ajuda a cuidar do filho, como ele ajuda em casa, né? É uma questão de como ele mora nessa casa e como ele também limpa ela, ou como ele também é pai dessa criança e também precisa saber a hora que ela tem que ir pra escola, saber o dia da vacina, saber quantas fraldas, né, tem que trocar e tudo que envolve essa criança. Porque muitas vezes, se eu puder citar, tem até uma influencer que retrata muito bem a carga mental materna, que é a Andressa Reis. E ela sempre faz uns rios mostrando o quanto a carga mental materna, mesmo que exista um pai ativo, ela ainda existe, né? Porque esse pai também tá aprendendo a ser ativo, né? O que é ser um pai ativo? É ajudar a trocar fralda, né? É eu saber a hora do banho? Não, é que eu tô me preocupando, por exemplo, que amanhã tem festinha do amigo e eu tenho que comprar presente, sabe? Que amanhã ou que daqui a uma semana entra o inverno e essa criança tá sem roupa de frio. Então, existe uma carga mental já na mãe instaurada por ela se sentir nessa necessidade de cuidar de tudo, né? Não que é uma obrigação dela, e que o pai ainda precisa correr muito atrás para equilibrar essas demandas, né? Porque realmente não é fácil criar uma criança e manter uma família ali minimamente estável.
E isso parte também muito da sociedade, né? Porque a sociedade meio que pressiona. Porque ainda que sejam pais de primeira viagem, tanto o homem quanto a mulher, é como se a mulher desde criança já fosse ensinada a ser mãe, mas ninguém percebe que ela também está aprendendo também aquilo ali, né? Sim. E toda maternidade é diferente, né? Mesmo que seja o segundo ou terceiro filho, talvez esses pais estejam reaprendendo tudo de novo. Eu acho que a sociedade ela não está pronta para receber mães, ponto. Né? Sejam elas qualquer tipo de mãe. Então a sociedade, por exemplo, não está pronta para ver mãe amamentando. Ela acha que a mãe tem que se cobrir e cobrir o bebê enquanto amamenta, como se isso fosse algo, né, sexual, como se isso fosse algo errado, sendo que na verdade ela está alimentando o seu filho. Né? Então, um outro ponto é que a sociedade nunca está satisfeita com as escolhas da mãe. Então, se ela volta a trabalhar após licença, ela está largando esse bebê. Se ela deixa de trabalhar para ficar com o bebê, ela está largando a carreira. E nenhum desses questionamentos acontece com o pai, sabe? Então, por exemplo, se ele resolve deixar a mulher trabalhando e ele fica em casa para cuidar, nossa, ele vai ganhar um prêmio. Talvez crie uma competição para isso, sabe? Então, ao contrário do que acontece com a mulher. Fora também, né, todos os casos de demissão pós-licença que acontecem com as mulheres. A gente viu durante a pandemia, pós-pandemia, isso aconteceu demais. E isso são fatos que mostram quanto a sociedade não está apta a receber mães. É isso. A gente volta já já com a Letícia Vidal. Estamos de volta com a Letícia Vidal, falando sobre gestação nesse momento. Letícia, uma outra coisa que eu ia te perguntar é sobre... Como eu te falei, né? Eu não tenho muito lugar de fala em relação a isso. Ainda mais, sou homem, hétero, cis, e... A gente vê muitos casos em que homens, eles acompanham a gestação, aliás, acompanham a gravidez da mulher só do dia da gestação. O pós-gestação, depois que a criança nasce, é quase que um abandono, na verdade, né? Mas ainda assim, mesmo esse acompanhar, parece que é algo protocolar. Eu vou na consulta outra, eu vou ali na ultrassom outra e tal, e tá se achando o pai do ano. E, na verdade, deixa a mulher muito tensa em alguns momentos também em relação à gestação. Como o homem o que o homem deve fazer, na verdade, para deixar a gestação da sua parceira mais tranquila? Acho que a primeira coisa é ele ser um ser humano, né? Eu acho que não existe nenhuma regra, mas a principal é ter empatia, sabe? Eu tenho certeza que quando a mulher ela tá gestante, no pós-parto, existe também o puerpério, que é um pós-parto que pode durar 2 anos ou mais. Então, são oscilações hormonais. E tudo que essa mulher sente durante a gestação, talvez seja medo, né? Medo de perder, medo de fazer o exame, medo de ter uma notícia ruim, medo de ter uma coisa boa, medo se ela vai saber ser mãe, mesmo que ela já seja, ela tem medo desse segundo, desse terceiro. E eu acho que tudo que ela mais precisa é de suporte. Suporte emocional, às vezes físico, né? E se essa pessoa, se esse acompanhante, se esse pai não olha para essa mulher com um olhar de empatia, né, do que eu posso fazer, do que ela precisa que eu faça, não é ela que tem que ensinar, sabe? Eu acho que você cuidar da pessoa que você ama, você cuidar, mesmo que não ame, né? Porque existem vários tipos de relação. Você cuidar da pessoa que está gerando o seu filho, é muito necessário existir a simpatia. E principalmente no pós-parto, que existe todo o desafio real, né? Porque a gente também acha que o maior desafio é gestar, mas o desafio real tá quando essa criança nasce, né? O que eu faço com esse ser que nem fala, né? Se ele tá respirando bem, se ele tá com dor, se ele não tá. Principalmente para a gente conseguir aumentar os índices de amamentação em livre demanda, amamentação exclusiva e tudo mais,
a gente precisa que essa mulher tenha rede de apoio, né? E aí eu não coloco o pai como rede de apoio porque ele faz parte dessa família, mas ele precisa ser essa pessoa que suporta essa mulher, né? Dá suporte para que ela consiga seguir nesses objetivos que ela tenha, seja de amamentar, seja de fazer uma introdução alimentar de forma diferente, seja de não amamentar, porque em todas as escolhas que ela faça, ela vai ser muito julgada, né? E é preciso que alguém seja esse suporte emocional. E acho que a primeira coisa é que esse homem tenha empatia por essa pessoa que tá ali gerando e que vai dar à luz, né, a essa pessoa que é eterna na vida dele. Sim. Porque é o filho. Então, é amor e empatia. E a gente falou um pouco sobre a gestação e tem o momento do parto também, né? Porque para muitas mulheres é até mais simples, mais rápido, tá? Mas tem mulheres que passam horas e horas e horas de trabalho de parto. E muitas vezes o homem não sabe como se comportar. Deixa até a parceira mais nervosa ainda, em muitos momentos. Mais uma vez, como nós homens precisamos nos comportar nesse momento, que é tão especial para os dois, na verdade, né? Sim. Só uma coisa que é legal de falar, o parto normal, né, ele passa por várias fases. Pródromos, fase latente, fase ativa, fase de transição e fase do expulsivo, que é quando esse bebê sai. Esse tempo, ele pode durar mais de 24 horas, mais de 48 horas, né? Salvo todas as ressalvas que a gente tem. Mas o que esse pai pode fazer é aceitar quando essa mulher fala que quer ter uma doula e não ver como algo descartável, como uma palhaçada. Aceitar que essa mulher possa escolher, né, essa equipe, caso ela queira. Quando essa mulher não tem como escolher a equipe, mas vai estar no vai parir, né, com o plantonista, que ele também aprenda tudo que ela vai aprender durante a gestação. Aí entra a educação perinatal. Então, que ele leia sem que ela precise mandar o link para ele, sabe? Que ele abra o link, que ele vá lá no Google e bote quais são as fases de trabalho de parto, o que acontece em cada fase de trabalho de parto, o que eu preciso saber para ajudar minha mulher nesse momento, porque a gente chama, né, a fase ativa do trabalho de parto e logo as outras seguintes de partolândia. Essa mulher, ela vai para um outro lugar, né? Ela tá realmente cheia de hormônio. Ela tomou vários shots hormonais e tá ali vivendo num outro lugar, se recolhendo. Ela já não fala mais. Ela fica bem mais animal do que racional. Então, esse acompanhante, esse pai, ele precisa saber das decisões dessa mulher. Ele precisa construir o plano de parto junto com ela. Ele precisa saber se ela quer intervenção, se ela não quer, o que ela quer que faça com o bebê, o que ela quer que façam com ela. Então, é ele estudar, caso não tenha acesso a uma doula ou uma educadora perinatal, que ele estude e busque estudar sozinho e compartilhando com ela também essas informações. Perfeito. Você falou do link, eu só fiquei pensando, estou assim, contextualizando a cena da mulher enviando para o WhatsApp lá o link lá para a pessoa. Lê isso aí, porque é importante para o parto, tá? Acontece muito. Com certeza. E eles não abrem. Com certeza também. Tem um dado do Ministério da Saúde que diz que 27% apenas das mulheres, né, negras têm acesso a pré-natal. E é muito pouco, né? Sim. Qual a importância real do pré-natal na vida da gestante? Completa, assim, total importância. O ideal é que 100% das gestantes tivessem acesso. A gente entra muito num campo de saúde pública, né? Que aí a gente entra na parte de o quanto essas mulheres sabem que precisam fazer um pré-natal, o quanto elas sabem da importância do pré-natal, né? O quanto elas têm acesso a esse pré-natal. Então, a gente, né, mora nas grandes cidades, mas a rotina das grandes cidades não é o que acontece no Brasil inteiro. E o Brasil é gigante, né? Então, se a gente for pensar nas mulheres gestantes ribeirinhas, que acesso essa mulher tem a um pré-natal, sabe? Se a gente for pensar em mulheres onde as UBSs não estão funcionando, que acesso essa mulher tem a pré-natal? Ela vai se deslocar 1 hora até a próxima UBS? Às vezes ela não tem como ir, né? Então é uma questão muito forte, muito importante de saúde pública, que todas essas gestantes tenham acesso
não só as mulheres pretas, mas todas que estão à margem da sociedade, que com certeza são as que não têm acesso ao pré-natal. E é essa questão, a gente precisa solucionar isso de alguma forma, seja levando médicos até essas pessoas, ou também uma coisa legal de reforçar é que o pré-natal ele não precisa ser feito pelo obstetra, né? Ele pode ser feito por uma enfermeira obstetra que fica bem mais em conta para a saúde pública. E mesmo assim a gente ainda não consegue suprir todo o mapa do Brasil com essa assistência. E quais são os benefícios que um profissional de saúde que atende de forma humanizada pode trazer para uma gestante? Muitos. O primeiro deles é a não violência. Hoje no Brasil, né, nesse índice que a gente tem, a violência obstétrica ela é muito forte, muito, muito forte. Ela acontece de forma psicológica, ela acontece de forma física, ela acontece de forma verbal e às vezes não verbal. E a primeira coisa do profissional humanizado é justamente dar esse acesso ao acompanhamento da gestação, ao parto e pós-parto, sem que ocorra violências obstétricas. Aí a gente vai para outros pontos de essas mulheres com equipes mais preparadas, mais atualizadas, elas às vezes não usam tanta analgesia, que aí a gente sabe que dá uma estabilizada na progressão do trabalho de parto. Então, essa mulher não fica mais tanto tempo parindo. Ela pode vir a não ter sequelas grandes, como existe uma violência que se chama, uma violência obstétrica física que se chama episiotomia, que é o corte na área do períneo. E muitas mulheres vivem isso, principalmente no SUS, também nos hospitais particulares. E as sequelas, né, da episiotomia, que não tem nenhuma comprovação científica, elas são enormes para a vida dessa mulher, né? Porque é um corte seco, é um corte onde não cicatriza direito na maioria das vezes. Essas mulheres não conseguem retomar a vida sexual ativa da forma como elas tinham antes. Elas podem ter fibroses, elas podem ter muitas outras sequelas e de um único tipo de violência obstétrica, fora todas as outras que a equipe respeitosa e humanizada não deve fazer, né? Não deveria, se estiver fazendo, tá errado. E fazem muito sem consentimento, né? Totalmente sem consentimento. Totalmente. E sem avisar, muitas vezes. Sem avisar também. E sem anestesia, muitas vezes. Terrível. A gente sabe que no Brasil há um problema gigantesco de desigualdade social. Muito, muito, muito grande. E a gente não vê isso mudar a curto prazo, né? E com isso dificulta muito que mulheres, né, gestantes, tenham acesso à saúde de qualidade. Enfim, qual o papel da gestar nesse momento assim? O que vocês pretendem mudar em relação à questão social mesmo? Hoje a gente está fazendo a melhor coisa que a gente poderia estar fazendo na Gestar, que é o atendimento social. Ele é um sonho desde sempre, porque o nosso grande objetivo com a Gestar e o nosso propósito é a redução de violências obstétricas no Brasil. E o atendimento social hoje a gente consegue oferecer em 4 especialidades diferentes, que é fisioterapia, nutrição, consultoria em amamentação e psicologia. E ele tem um valor de R$40, então a gente consegue dar acesso a atendimentos que muitas vezes são bem mais caros a essas mulheres que não têm condições e não estão achando esses atendimentos fora, né, do pré-natal tradicional que elas já estão vivenciando. E é um projeto que está realizando assim pessoalmente e profissionalmente a equipe inteira da Gestar. A gente comemora a cada vitória e a gente conseguiu já bater 100 atendimentos. Tem um mês que esse projeto está no ar e pra gente é uma grande vitória porque essa é a mudança que a gente quer ver no mundo, sabe? Então, os feedbacks que a gente recebe dessas famílias, a importância delas terem tido acesso a essas profissionais, tirar dúvida, receber todo esse amparo é fundamental. Principalmente nos atendimentos psicológicos, a gente consegue já ver a diferença que chegam mulheres que já perderam muitas gestações ou que ainda estão tentando e não conseguem engravidar, então por algum tipo de problema, mulheres que estão em depressão pós-parto. Então esse atendimento social é a forma que a gente encontrou
de ir, né, caminhando e costurando um pouco dessa mudança que a gente quer ver no Brasil e futuramente no mundo. E a questão da falta da representatividade no sistema de saúde nosso, você acha que contribui muito também para esse racismo na saúde? Totalmente. Recentemente a gente teve um caso, acho que foi semana passada, de uma ginecologista que falou que mulheres pretas tinham odores maiores na área da vagina. Então, não, porque todas as secreções e todos os tipos de fluidos que a vagina expele são iguais, mas eles têm suas diferenciações por várias questões, seja bactéria, seja a exposição a algum tipo de alimento e etc. Então, foi bizarro ver que tiveram que vir ginecologistas, mulheres pretas, para falar, né, que isso não existe. É falta de atualização, é falta de querer aprender também, a reprodução de muitas coisas antigas sem nenhum tipo de reflexão sobre isso, né? Será que eu devo ou não falar isso? E acho que tem um grande impacto na violência obstétrica com as mulheres pretas, porque aí tem esse grande mito, né, de que mulheres pretas aguentam mais dor, e por isso elas não recebem a anestesia e tudo isso que eu comentei mais no início. A gente viu recentemente um caso que estourou no Brasil inteiro, daquele ginecologista, né, que estuprou não sei quantas mulheres e tal. Uhum. Para a mulher, você acha que é mais seguro ela ter uma ginecologista feminina, uma mulher lá, ao invés de ter um homem? Para a mulher é sempre mais seguro ser atendida por qualquer mulher, seja ginecologista ou qualquer outro tipo de médico. Mas eu acho que não dá pra gente falar generalizar, sabe? Então eu acho que existem muitos obstetras homens já na saúde humanizada e que estão ali fazendo seu diferencial. Eu acho que o que tem que ser diferenciado é justamente o acompanhamento dessa mulher e a informação sobre os seus direitos, porque nesse caso essa mulher estava desacompanhada no período da anestesia. E uma coisa que também é legal de falar é que hoje no Brasil existe a lei do acompanhante. Então não se pode negar acompanhamento para essa mulher durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto. Então, mesmo que não seja o pai, essa mulher tem direito a ter alguém. E é isso que vai proteger ela de qualquer tipo de... né, que pode proteger ela de qualquer tipo de violência. Mas protege mesmo, Letícia, porque fico pensando em relação àquele momento ali que às vezes o homem não quer assistir o parto, ele tá ali do lado da mulher, tá coberto ali, tem uma coisa cobrindo ali, um tecido, enfim. E pode acontecer muita coisa ali que a pessoa não perceba. Sim, e aí vem o ponto deles não comunicarem e avisarem o que estão fazendo, né? Assim, é muito difícil ser 100% protegida, mas num ambiente de cirurgia humanizada, esse médico ele vai estar sempre comunicando o que ele está fazendo, esse pai tem esse livre acesso, né? E nesse caso do estupro, pelo que eu me lembre, ele foi no rosto da mulher, né? Então ali era o local para o acompanhante estar. E o que pode não proteger é de violências obstétricas, né? Porque aí, se for uma coisa muito técnica, esse acompanhante realmente ele não vai saber se é certo ou errado. Mas se for uma coisa explícita, ele vai conseguir reconhecer. E aí eu acredito que sim, possa ser... É a grande arma que essa mulher tem ali como proteção. Porque ela tá sedada, tirando uma pessoa de confiança dela, não tem nada que proteja ela em relação a isso. Eu vi um tempo atrás um relato de uma pessoa falando sobre o parto do filho dele, da filha dele. Hospital particular, não foi na saúde pública. E foi um parto por cesárea, né? Cesárea não, por cesárea. Fez o corte, a criança não estava saindo, o médico simplesmente subiu na maca e empurrou de uma forma tão violenta que deixou hematoma na mulher e tal. E ele, o pai, sem saber o que fazer. Se ele dava um soco no médico, se mandava parar na hora, mas ao mesmo tempo não devia parar porque ele já estava no meio do parto. Como o pai pode reagir num momento desse, assim? Porque você está vendo a violência acontecer ali na sua frente. É
é difícil falar sobre isso porque a gente entra em setores meio difíceis de brigar, assim, né? Essa manobra, ela se chama manobra de Christelet, ela é uma grande violência obstétrica também. Ela pode, inclusive, quebrar ossos do bebê, né, e da mãe. E nesses momentos, acho que a primeira coisa é tentar fazer com que esse médico saia, né? Falar que isso não é a conduta, que não é o que ele espera e que chame outro médico ou chamar o segurança, né? Alguém que possa parar. Só que quando essa mulher já está ali aberta, né, para cirurgia, é muito difícil você reagir, porque você também está deixando a vida da sua mulher e do seu filho na mão dessa pessoa. Caso não seja possível reagir, é preciso fazer a denúncia. Tanto no Conselho de Medicina, quanto no plano de saúde, quanto na ouvidoria do hospital. Então, é preciso denunciar, né? Hoje é muito difícil as denúncias de violência obstétrica, porque elas dependem de laudos médicos e ainda é um processo bem desgastante e doloroso, principalmente porque essa mulher não quer reviver esse momento e passar por toda essa parte, né, de denunciar, de depor e tudo mais. Mas realmente é muito difícil no momento, né? Se for um parto normal, talvez esse homem ainda tenha tempo de pedir a troca do médico. Se for uma cesárea, talvez ele não tenha tempo. Então, é tentar evitar que esse médico suba, ou quando ele já tá ali, é ser firme e falar, não, você não vai fazer isso, e ver se isso vai surtir efeito, né? Letícia, vamos fazer mais uma pausa agora. Combinado. E já voltamos para o terceiro bloco e vamos falar um pouco sobre empreendedorismo também com a Letícia. Até mais. Estamos de volta com a Letícia Vidal e agora falaremos um pouco sobre empreendedorismo. Letícia, como é que foi tirar do papel um TCC do papel e transformar em negócio? Foi difícil, porque até então eu só era publicitária e nunca tinha imaginado que o que eu criei de TCC viraria um negócio, né? Na minha cabeça era só criar um aplicativo e deixar ele lá e ir embora viver minha vida. Mas eu finalizei a faculdade no final de 2017 e aí em 2018 eu passei o ano querendo saber como tirar o aplicativo do papel. Eu só queria tirar ele do papel como aplicativo. Não imaginava tudo que tinha por baixo desse aplicativo. E foi quando eu me inscrevi no primeiro programa de aceleração que a gente participou, que foi o Shell Iniciativa Jovem. E ele começou em janeiro de 2019. Então foi quando eu comecei a entender que não seria só um aplicativo, que eu teria que empreender, que eu teria que aprender sobre todos os outros fatores e não só ser doula e publicitária. E foi quando eu comecei a tirar mais ou menos do papel. Então foi um processo de mais ou menos 6 meses nessa aceleração. Ela foi bastante densa em relação a conteúdo, então toda a minha base do que eu teria que correr atrás para fazer veio dali. E aí no final de 2019 eu participei de um outro programa de aceleração de um dia só, na Bitumami, e aí lá eu encontrei meu lugar, porque não sei se todo mundo sabe, a Bitumami é um hub, uma aceleradora focada em mães e mulheres. E aí, quando eu encontrei a Bitumami, eu consegui validar a gestar, eu consegui conversar com outras mães, eu consegui realmente chegar no meu público, né? E dali eu já entrei no processo mais longo de aceleração delas e fiquei 2020 nesse programa. E aí a gestar a gente lançou... A gente, no caso, só tinha eu. Mas a gente lançou em novembro de 2020. Eu falo que tinha eu, mas tinha muitas amigas minhas trabalhando de graça junto comigo para isso acontecer. E aí, em novembro de 2020, a Gestar saiu. A gente lançou já com assinantes, pagantes. E em 2021, em março ali para abril, a gente recebeu o investimento do Google for Startups. E aí que a gente deu uma boa caminhada, assim, porque
esse investimento do Google, além dele ser equity free, né, que é maravilhoso para startup que está começando, apesar de não ser uma aceleração, ele tinha muitas aulas e toda vez que você fala que você é acelerada pelo Google, todo mundo fala: meu Deus, como assim? Mas como é que você fez? O que que é? E até hoje minha síndrome de impostora não sabe dizer como eu consegui, mas funcionou bastante pra gente, porque a gente começou a ter essas aulas, a gente começou a ter mais networking, a gente começou a ter mais contatos e, além disso, dinheiro. Então, eu recebi o grande desafio do Google de que eu precisava organizar o financeiro. Minha cabeça panicou, assim, porque uma publicitária para fazer o financeiro não seria a melhor coisa. E comecei a buscar uma sócia. E aí encontrei minha sócia na Bitumami. A gente virou sócia na pandemia, né? Que era ali 2021, início. E a gente não se conheceu pessoalmente. Então a gente assinou o contrato de sócio, o acordo de sócios, o contrato de sociedade. Ela fez um cliff e tal. Tudo online. Sem se conhecer, a gente fez umas 5 conversas antes de assinar. Inclusive uma de 50 fatos sobre mim, pra ver se a gente se conectava mesmo, porque a gente já sabia que seria um casamento, e porque meu marido trabalha em casa, mas eu falo mais com a minha sócia do que com ele. E então essa virada foi muito importante porque a minha sócia é economista. Então a gente já também conseguiu caminhar bem para esse outro lado. E no final de 2021 chegou nossa CTO, que a gente encontrou pelo LinkedIn. Nossas histórias de sociedade são boas. A gente encontrou no LinkedIn, perguntou se ela queria, fizemos algumas conversas, ela topou. E também as duas são mães, né? Então super se conectam e elas também já queriam trabalhar com algo que entregasse propósito. E estamos juntas aí até hoje, nós 3. E 2022 foi outro momento pra gente, porque a gente já tinha mudado bastante coisa no Gestar desde 2020, já tinha testado bastante coisa, já tinha validado, a gente continuou testando bastante em 2021. E aí 2022 foi mais de organizar a casa e de tipo, o que testou e funcionou, vamos seguir, e o que não testou, a gente abre mão. E foi quando a gente também fez nossa primeira rodada, né? Porque a primeira foi um investimento do Google, não teve rodada aberta. A gente estruturou nossa primeira rodada e captou em setembro de 2022. E junto com a 3C e com a Blackwin, né? Que aqui nesse espaço vale muito ressaltar que é um grupo de investidoras pretas e liderado pela Jéssica Rios e pela Luana Ozemela. E que foi incrível, assim, pra gente, sabe? Então é uma parceria de muito sucesso e de muito orgulho pra mim ver que mulheres tão incríveis acreditam no propósito da Gestar junto com a gente. Você usou o termo equity free durante a fala. Pode explicar o que é? Posso. É quando você recebe um investimento e não precisa dar parte da empresa em troca, né? Na maioria das rodadas de investimento, a gente cede um pouquinho do equity, que é a fatia, né, da empresa para esse investidor ou para o grupo de investidores. E no caso do Google, eu não precisei ceder nada para que ele me desse um investimento. Veio como quase uma doação, né? Sim. E você falou sobre... Começou sozinha. Embora tinha muitas amigas ajudando e tal, mas começou sozinha. E quando você começa, você tem que entender de tudo um pouco, né? O negócio é seu. O filho é seu. Tem que fazer ele crescer. Como é que foi uma publicitária doula ter que lidar com finanças no início, até chegar a sua sócia economista? Foi enlouquecedor e eu nunca fiz direito. Nunca fiz direito, gente. Eu tentava muito, mas era a parte que eu mais ficava enlouquecida, assim, do que fazer, né? Principalmente depois que a gente recebeu o investimento, o primeiro... Eu tinha que estruturar pelo menos umas projeções. Eu não fazia ideia de como começar isso, sabe? Por mais que eu tivesse aula disso na aceleração, quando não é o que a gente sabe, a gente pode tentar 1 milhão de vezes e não dá do jeito que tem que dar. E foi bastante batida de cabeça, assim, até
a gente deveria até recuperar essas planilhas antigas pra rir pouquinho e comparar com as atuais, mas foi bem difícil, bem difícil. E o jurídico também foi bem difícil. Se eu pudesse ressaltar, minhas maiores dificuldades foi financeiro e jurídico. E aí você falou que foi um projeto de TCC que virou empresa. No Brasil, grande parte das mulheres negras empreendem por necessidade. Não foi o seu caso, então, né? Não. Não foi meu caso. Eu empreendi porque eu quis, efetivamente. E estava numa realidade privilegiada, assim. Não tão privilegiada quanto a maioria. Mas privilegiada no sentido de eu não tinha de onde tirar dinheiro para empreender, mas eu podia ficar sem receber dinheiro para empreender, né? Então, meu marido conseguiu segurar as coisas, minha avó me deu R$2.000. E... É o começo. É isso. E foi ali, esse é o grande primeiro investimento da Gestar, sabe? Mas não foi por necessidade, foi por escolha. Ai, que bom. E você tá vendo a Gestar hoje no patamar que tá, né? Você falou que achou que o aplicativo é um simples app de celular que ia desenvolver e tá tudo funcionando. Você viu como é complexo tudo por trás. Como foi a emoção do primeiro cliente? Foi muito emocionante. Eu falo com ela pessoalmente até hoje. Sério? Tem quanto tempo? Foi em novembro de 2020. Tem 2 anos. E o engraçado é que a Gestar não é um app hoje. Ah, é verdade. A gente queria tirar... Eu queria criar esse app, mas hoje não é um app, é uma plataforma. E essa primeira cliente, as 2 primeiras clientes eu sei o nome delas, assim, sei tudo da vida delas, porque a gente virou amigas. Mas foi muito emocionante, principalmente porque eu tava ali sozinha com as minhas amigas. E aí quando a gente viu entrar ali a venda da assinatura, a gente ficou assim, meu Deus, por que essa pessoa tá acreditando nisso aqui? Nem a gente sabe o que vai acontecer. E aí foi bastante emocionante. E é o momento que você realmente valida seu negócio, né? Totalmente. Vendeu pra alguém. E eu tenho essa sensação até hoje. Toda vez que alguém assina, eu fico assim, meu Deus, que incrível. Essa pessoa realmente acredita e quer estar aqui com a gente. A gente tem uma relação muito próxima das nossas assinantes. Uhum. A gente tem a área de experiência do cliente, que é gerida por uma pessoa também super importante pra gente, que é a Priscila. E assim, é uma área que a gente dedica muito tempo trabalhando nela, olhando pra ela, porque as nossas profissionais são quem constroem a Gestar com a gente. Então é uma relação de proximidade que elas realmente sentem em casa, assim, como se fossem do nosso círculo de amizade. E você falou que sua cliente, a primeira delas, veio em novembro de 2020. Isso. Você validou seu negócio no início da pandemia. Uhum. Como foi passar o período da pandemia? Eu passei o período de 2020, assim, né, da pandemia estourando em 2020, todo em aceleração. Isso foi bom porque eu trabalhava de home office. Então, eu consegui mais ou menos ir equilibrando o meu trabalho daquele momento com a Gestar e mais uns freelas para tentar sobreviver fazendo tudo. E acabou, assim, que teve todos os efeitos da pandemia. E pra gente foi... Eu não gosto de falar que foi um ponto positivo, mas foi bom porque era uma coisa online, né? Então as pessoas estavam começando a ir mais pra online, acreditando mais nas coisas online. E era o único que a gente tinha, né? Era o único modelo que a gente tinha. Então acabou que elas acreditaram porque o online já estava estruturado na cabeça das pessoas, né? Desde o início de 2020 a gente veio nessa transição. Então ajudou a gente um pouco. Não gosto de nenhum termo positivo em relação a isso, porque não queria ter passado pela pandemia só para validar. Mas acabou que ajudou a gente de certa forma. Eu já conversei com várias pessoas aqui do podcast que falam que a pandemia, o negócio cresceu da pandemia, né? Que deu um boom na pandemia de vendas e tal. Muita gente falou isso. Da mesma forma que você falou, né? Não quero tirar nada de positivo disso aqui também, porque foi um momento ímpar da nossa história. E eu acho que foi o seu caso também, né? Seu negócio cresceu bastante na pandemia. Ele começou no finalzinho de 2020, né? Que já era ali... Tem vacina ou não tem? Mas... Eu acho que o formato da Gestar, ele só é possível por conta do costume que as pessoas começaram a ter com a tecnologia.
Então, hoje, por exemplo, a gente oferece teleconsulta, teleatendimento para os profissionais. Isso não era uma realidade antes de 2020, Nossa, não sabe? Mesmo. Então, acaba que a gente conseguiu ir incluindo na vida dessas profissionais algo que já estava mais naturalizado tanto para o paciente quanto para o profissional. De equipe hoje é você, a sua sócia e a CTO? Eu, mais meus 2 sócios, Giovana e Carla, uma CFO e uma CTO, e mais 5 pessoas. Então a CTO também é sua sócia? Também é minha sócia. Somos em 3 sócios. E como é que você enxerga a Gestar daqui a 5 anos? Essa é a pergunta que eu te fazia, que eu falei com as 2 perguntas, bem clichês. Essa seria a segunda. Como você enxerga a Gestar daqui a 5 anos? Com muitos atendimentos sociais sendo feitos, acho que esse vai ser, com certeza, o nosso grande foco. E com o resultado desse atendimento social sendo realmente a redução de violências, o aumento do índice de amamentação, o aumento do acesso de informação. Então, é para isso que a gente quer olhar. A gente quer olhar para mães e bebês saudáveis, respeitados, sem muita culpa, né, materna e tudo mais, se é que isso é possível, mas num ambiente em que mães se sintam muito confortáveis. E quero também sair na rua e ver uma grávida indicando para outra e eu passar assim do lado e ouvir e ficar, nossa, que bom, que bom, tá dando certo. Então, mais ou menos assim. Não, maravilha. Uma coisa que eu te perguntar também, Letícia, é em relação, ainda que seu negócio seja totalmente online, né? Hoje a plataforma que você utiliza já foi aplicativo, mas sentiu um pouco mais de dificuldade de empreender por ser mulher negra? Por ser mulher e por ser mulher negra. Por ser mulher porque, né, a gente não tem muitas oportunidades como... Na verdade, a gente não é muito validada, se eu pudesse falar assim. A gente precisa se provar muito mais. Em contrapartida, às vezes vem um homem, às vezes até mais novo, que apresenta só um PPT sem ter nada pronto e ninguém questiona muitas coisas, sabe? E a gente já com o negócio validado, funcionando, recebendo, rodando, ainda tem que ficar respondendo perguntas muito iniciais. E, inclusive, já me perguntaram em conversas com investidores quando eu pretendia ser mãe. Então, tipo assim, isso é uma questão que eu acho que um homem nunca vai receber. Não, mesmo. Numa conversa com o investidor, porque ninguém tá nem aí se ele quer ser pai ou não. E então tem toda a dificuldade por ser mulher. E por ser mulher preta, eu sinto que a gente ainda é menos validada, né? Porque aí a pessoa olha, não é o ambiente deles, começando por aí. Não é o que eles estão acostumados a ver. Então, eles não acreditam que seja possível uma menina, que eles olham como menina também, apesar de eu ter 27. Mas todo mundo diz que eu tenho cara de 17. Isso dificulta também um pouco. E não valida muito do que a gente sabe. Às vezes não quer nem ouvir o que a gente tem pra dizer, porque já chega com esse preconceito, assim, de nossa, uma garota fazendo... Quem quer saber de grávida, né? Eu já ouvi também, mas minha mulher tava grávida, entrou no parto, saiu e tava tudo bem. Falei, tá bom, né? Mas você tem acesso. Então, acho que é bem difícil. E principalmente porque a gente fala de um tema de mulheres. Sim. Então, eu tô falando puramente de saúde feminina. Sim. Não falo de saúde masculina. A gente, né, traz até o tema dos pais em relação mais atendimento psicológico, etc. Mas eu sou uma mulher que faz um negócio para outras mulheres e isso fica sendo um grande empecilho, assim, para que algumas pessoas validem esse negócio. É isso. Estamos chegando ao final do nosso episódio aqui. Te agradeço muito pelo papo, aprendi bastante aqui hoje. Como eu falei com você em off, já me sinto culpado sem nem ser pai por tanta coisa que a gente conversou aqui. Mas eu espero que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, que tire de lição alguma coisa, né? E que melhore, que facilite a vida da mulher também, da gestante, que humanize mais o momento, que seja especial, né, para quem está vivendo isso. E muito obrigado pelo papo, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. A sua culpa, pense sempre que a da mãe é 1000 vezes maior. Sim.
E muito obrigada, assim, eu amo falar desse assunto, falo pra caramba, se me deixar eu falo horas. E muito obrigada pelo espaço, gosto muito de trazer, né, esses esclarecimentos, essas informações. E contem comigo, contem com a Gestar, e onde vocês precisarem, a gente tá aqui com bastante informação para entregar. E para eu conseguir achar a Gestar? Gestar.com.br é o nosso site, a plataforma onde você consegue encontrar todas as profissionais. E nosso Instagram é @gestar.oficial, e lá você encontra o nosso WhatsApp também. Então é isso, você que nos assistiu até aqui, que está precisando de um atendimento humanizado, né? Respeitoso. Para... E baseado em evidências. Exatamente. Que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e até semana que vem.